Olá pessoal, nesse vídeo eu dando continuidade ao assunto da Biblioteca do Vaticano, vou falar então sobre os arquivos do Vaticano, né? Afinal de contas, existem arquivos secretos no Vaticano? Bom, a questão que nós temos que entender é o seguinte: nós temos duas instituições, tá? Uma é a Biblioteca do Vaticano e a outra são o Archivum Secretum Vaticanum, que é o Arquivo Secreto do Vaticano, que recebeu um novo nome em 2019 para Arquivo Apostólico do Vaticano. Isso porque o nome secreto, ele na verdade ele era usado no intuito de ser arquivo privado do Vaticano. É a documentação pessoal dos papas, das autoridades romanas, e que ficavam guardados nesses arquivos e mantidos não acessíveis ao público em geral. Então, gradativamente, esse material ele vinha sendo disponibilizado ao público, tá? Por exemplo, em 1966, documentos do pontificado de Pio IX, que é de 1846 a 1878, foram disponibilizados ao público. Então, veja, ele deixou de ser papa em 1878 e a documentação ficou disponibilizada em 1966, quase um século depois, tá? Em 1978, os documentos de Leão XIII foram disponibilizados. Ele foi papa de 1878 a 1903. Então, de 1903, só foi tornado público os documentos em 78, ou seja, 75 anos depois. E assim, tem outros exemplos, né? Um exemplo que ficou bastante conhecido foi quando, em 2002, o Papa João Paulo II ele começou a tomar os procedimentos para começar a liberar alguns documentos do Arquivo Histórico da Secretaria de Estado que dizem respeito à relação do Vaticano com a Alemanha nazista durante o papado de Pio XI. Pio XI ele foi papa de 1922 a 1939. Então, o Vaticano justificou essa ação para, entre aspas, pôr fim à a injusta e irrefletida especulação que existia em torno desse tema. Em 2006, o Papa Bento XVI autorizou a abertura de todos os arquivos do Vaticano relativos ao Papa Pio XI, né, de 1922 a 1939. Depois, em 2019, o Papa Francisco ele anunciou a decisão de abrir a documentação do Papa seguinte, que foi do Pio XII, de 1939 a 58. Então, veja, em 2019, abriu a documentação do Papa Pio XII, 1958 até 2019, são quase 50 anos depois. Tá? Então, veja, esses são arquivos, esses são documentação que fica guardado no Arquivo Secreto Vaticano, com o antigo nome, né, ou Arquivo Apostólico Vaticano. Então, essa documentação são documentação pessoal. Isso é diferente da Biblioteca do Vaticano, tá? São duas instituições diferentes. Biblioteca do Vaticano é outra instituição. Esses aqui são os arquivos apostólicos do Vaticano. Essa política de você ter um período em que a documentação fica em sigilo e só depois é liberada, isso é bastante comum em outras instituições ou em arquivos pessoais. Eu vou trazer aqui exemplos aqui, ó. O Albert Einstein, a documentação pessoal dele foi liberada quando então o Walter Isaacson teve acesso a essa documentação e publicou essa biografia. Ele publicou essa bibliografia, foi publicada em 2007. Foi logo depois dessa biblioteca, desses arquivos pessoais do Einstein terem sido liberados. Tá? Mais recentemente, existe uma publicação aí da editora Record que fala sobre os diários de viagem do Albert Einstein na América do Sul, de 1925. Esses diários, que é uma documentação extremamente pessoal, né? Quando o Einstein passou aqui no Brasil, no Uruguai e na Argentina, durante 3 meses, né? Ele escreveu um diário, esse diário está sendo colocado agora, publicado aí. Então, ali aparecem declarações quando o Einstein esteve aqui no Brasil,
onde, quando ele foi se referir ao professor Aloysio de Castro, na época ele era professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, ele deu uma palestra para o Einstein ali. E ali o Einstein escreve no diário dele: ao meio-dia, na casa do professor Castro, legítimo macaco, mas uma companhia interessante. Então, um comentário bem racista, né, do Einstein, e que está no diário dele. Então, isso só ficou divulgado depois de 1920 para 2020, quase 100 anos depois, né? 100 anos depois foi divulgado. Outro exemplo que eu dou é esse daqui, ó, esse DVD, O Dia que Durou 21 Anos, que do Camilo Tavares, né? Que ele vai falar sobre o golpe 64. Ele vai falar a partir de documentação do governo americano que foi disponibilizado ao público. Ficou aí durante 50 anos aí sem acesso e depois isso foi disponibilizado. As correspondências do presidente americano com o consulado, com Lincoln Gordon aqui do Brasil. Ali ficou confirmado que, de fato, houve um entendimento para que uma esquadra americana viesse para cá, para o Rio de Janeiro, para o litoral do Rio, para ficar de plantão. Caso houvesse uma guerra civil, eles dariam suporte logístico aos militares brasileiros. Tudo isso está registrado em documentação, em áudios, inclusive. E gerou esse DVD aqui, que isso daí só depois de algum tempo é que foi liberado. Outro exemplo é esse livro aqui, ó, Camaradas, do William Vac, tá? Que é o jornalista, né? Que ele fala sobre a história secreta da Revolução Brasileira de 1935, da Revolução Comunista, que isso foi arquivos que estavam lá na Cortina de Ferro, na Alemanha Oriental, e que o William Vac, quando teve a queda do Muro de Berlim, em 1989, esses arquivos eles ficaram meio disponíveis para as pessoas terem acesso. E ele conseguiu ter acesso a esses arquivos. Ele verificou ali que havia um contato entre os comunistas lá da Rússia com os brasileiros aqui, tá? E a comunicação que houve entre eles aí, tá? Inclusive financiamento das atividades aqui no Brasil. Então isso ficou claro a partir que esses arquivos ficaram disponíveis, né, de 1935 para 1989, 50 anos depois. Então essa política de você ter alguns arquivos que ficam durante um tempo em sigilo e depois são abertos, isso não é exclusivo da igreja, isso existe, é uma prática que tem. Inclusive, próprio arquivo pessoal, se a pessoa entender que aquilo não deva ser divulgado, aquilo pode até durar mais tempo. Enfim, basicamente, esses são os arquivos secretos, né? Que existem arquivos secretos no Vaticano? Sim, existe, como, aliás, existem em outras instituições. Existe, inclusive, legislação que prevê o período que essa documentação pode ficar em segredo, né? No caso de órgãos públicos e tal, isso aí inclusive regulado. Então, existe essa documentação de que fica em sigilo durante algum tempo. No caso da igreja, outro exemplo que eu trago também é o da Inquisição. Os arquivos da Inquisição, eles foram abertos, né? E ali as pessoas começaram a ter acesso aos processos criminais mesmo, que foram instaurados ali no período do século XVI, século XVII, então, e nos tribunais de Inquisição. Então, que chegaram até Roma, né? Esses processos que chegaram até Roma. E aí os pesquisadores puderam ter acesso a essas informações. Então, isso é um outro exemplo de arquivos que vinham sendo mantidos em segredo e que, em determinado momento, isso foi aberto. Então, existem arquivos secretos? Sim, existem arquivos que são secretos e que, à medida que o tempo vai passando, e que aquilo vai sendo disponibilizado, né? Então, é nesse sentido. Eu vou colocar os links aqui das referências que eu citei aqui do Vaticano. E é isso. Muito obrigado, então.